Olá, bom dia. Você acompanha a partir de agora, aqui na TV Assembleia, a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os trabalhos são presididos pelo deputado Pablo Muribeca. Vamos acompanhar. Bom dia a todos os presentes. Invocando a proteção de Deus, havendo um número legal, declaro aberto os trabalhos da sexta reunião ordinária da Comissão de Ciência e Tecnologia, Minas e Energia. Leitura e apreciação das atas. A ata da quinta sessão ordinária da Comissão de Ciências, Tecnologias, Minas e Energia dispensa a leitura da ata, considerando-a aprovada e solicita a Secretaria da Comissão para que envie os senhores deputados membros deste colegiado. Se algum deputado quiser propor alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo na próxima reunião. Expediente. Correspondências recebidas não houve no período. Proposições recebidas não houve no período. Proposições distribuídas aos senhores deputados relatores. Projeto de lei número 154/2023. Nós estamos análise do mérito. Autora, deputada Irine Lopes. O projeto de lei em questão foi autuado como número do processo 3897/2023. Foram os presentes autos devolvidos e esta comissão para o relator deputado Tiago Hoffmann na data de 3 de setembro de 2023, com o seguinte despacho. A Comissão de Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, ciente dos autos, devolvo aos autos e solicito a remessa dos autos à Procuradoria desta Casa, a fim da emissão de parecer do relator desta comissão pela aprovação do presente projeto de lei no âmbito desta comissão. De ordem desta presidência e secretaria da comissão encaminhou os autos para a Procuradoria. Proposições baixadas de pauta não houve no período. Proposições sobrestadas não houve no período. Ordem do dia, o que ocorrer. Fase das comunicações. A Comissão de Ciência e Tecnologias, Minas e Energia, na reunião de hoje, dá continuidade ao ciclo de debates e palestras que tem como objetivo disseminar conhecimento, popularizar saberes e, assim, se aproximar cada vez mais da população do nosso Estado, beneficiando também com acesso ao reconhecimento e conhecimento científico e oportunidade de desenvolvimento pelas vias de tecnologia e de inovação. Temos a honra de receber nesta data os advogados Dr. Felipe Abdelmalek Vilete Freire e o Dr. Leandro Batista da Silva, especialista em suas áreas, ambos representando a OAB do Estado do Espírito Santo. Sendo que o Dr. Felipe é presidente da Comissão das Startups, Proteção de Dados e Inovação, e o Dr. Leandro é presidente da Comissão Ciência, Tecnologias e Informação. Na oportunidade, registro nosso agradecimento ao presidente da OAB, José Carlos Risque, filho, grande Risque, atendendo gentilmente ao convite dessa comissão, a fim de compartilhar informações relevantes sobre as áreas de conhecimento e atuação em comissão da Ordem dos Advogados, aos convidados que vão discorrer sobre o tema, aspectos gerais da Lei Complementar 182, Marco Regulatório das Startups. Quero desde já agradecer suas presenças e convido-os a tomar assento comigo aqui essa mesa. Deputado delegado da Paense. A partir de agora, passaremos a ouvir o doutor Felipe Abdelmalek. O senhor está com a palavra. Oi. Bom dia, deputado. Bom dia a todos os demais presentes. Eu cumprimento a todos na pessoa do deputado presidente dessa comissão, deputado Pablo Muribeca. E agradeço muito pelo convite, a oportunidade de estar representando a Ordem dos Advogados do Brasil, do Espírito Santo,
na condição de presidente da Comissão de Startups nessa oportunidade. Espero que possamos contribuir bastante com os trabalhos dessa comissão. Nosso convite aqui é para falar brevemente a respeito de alguns aspectos gerais da Lei Complementar 182 de 2021, que é o marco legal das startups. Selecionamos aqui alguns pontos que entendemos que tem uma relevância maior para contribuir aqui com os trabalhos. E, basicamente, tratamos dos aspectos principais com relação ao fomento do ambiente de negócios, do aumento de capital disponível para as startups e o relacionamento com os investidores, a facilitação desse relacionamento e a oportunidade de conceder uma maior autonomia patrimonial aos investidores para dar uma segurança jurídica maior aos investimentos nessas empresas. Para isso, tratamos especialmente aqui primeiro de um ponto que é a definição dessas startups, que o mercado tem definições mais amplas, muitas vezes vinculadas um pouco maior ao conceito da empresa relacionada à tecnologia, e o legislador optou por fazer um pouco diferente, dar um foco maior na inovação, na prestação de serviços, dos produtos, e estabeleceu critérios mais objetivos que acredito que possam atingir com maior amplitude o número de empresas que se enquadrariam na condição de startups. E aqui no artigo 4º da lei é tratada a startup com um requisito objetivo de tempo de existência dela, nesse caso com até 10 anos de inscrição no CNPJ, um faturamento limitado a cerca de 16 milhões por ano, ou um proporcional, a depender do tempo de existência dessa empresa, e uma declaração de que o modelo de negócio dessa startup é um modelo de inovação. A lei trouxe uma hipótese para desburocratizar, uma autodeclaração da empresa. Essa empresa pode, no contrato social dela, dizer que ela tem um modelo inovador de negócio, ou simplesmente adotar o regime do Inova Simples, que também foi trazido na lei, que é um regime voltado a desburocratizar o acesso da criação dessa empresa, o fechamento da empresa e alguns procedimentos que são necessários ao funcionamento dela. E uma vez com essa definição, também se entendeu necessária uma definição de quem seria o investidor que se relaciona com essa empresa, porque a figura do investidor vinha sendo adotada com relacionamento baseado em conceitos que eram importados, principalmente dos Estados Unidos. Não havia uma definição legal própria para que o investidor se relacionasse com a empresa investida, baseado na lei. Era apenas uma coisa do costume, dos contratos, uma coisa meramente privada, que criava alguma espécie de insegurança jurídica, porque mesmo que esses modelos adotados fossem aceitos, eram modelos que não tinham uma previsão legal própria. E agora, eu acho que essa é a parte mais importante do projeto de lei que foi aprovado, se definiu exatamente quem é o investidor, na figura do investidor anjo, se reconheceu quais são os instrumentos de investimento, e a lei arrola uma série de instrumentos, e a característica principal deles, que já vinha sendo objeto da prática, mas que agora vem sendo reconhecido, que é um investimento que, uma vez que acontece um aporte de capital numa empresa, esse investidor ele não necessariamente precisa se relacionar diretamente, ingressar no quadro societário dessa empresa, ele pode deixar isso como uma opção futura. Então, é tomada uma dívida do investidor com a empresa, essa empresa, ao receber o dinheiro, contrata com o investidor uma série de condições, e o investidor, uma vez que ele não se relaciona diretamente, ele não participa do quadro societário, ele teve a segurança jurídica dele garantida com relação a esse ponto específico, na medida em que ele está afastado da empresa. Então, o risco que o investidor toma, que é um risco natural do negócio, investir o dinheiro num negócio, num cenário de incerteza, ele é um risco que ele já é natural da coisa. E o que não se gostaria é que esse risco fosse aumentado pela possibilidade, que é sempre factível, de um investimento dar errado e o investidor precisar responder.
Então, na verdade, ele, ao aportar o capital, ele não compra um pedaço da empresa. Essa empresa, ele passa a ter uma opção de fazer essa compra futuramente. O dinheiro é adiantado e o ingresso no contrato social dessa empresa, ele passa a ser uma opção futura do investidor. E ele vai fazendo uma avaliação. Se a empresa caminha bem, pode ser que ele queira entrar nesse contrato. E enquanto ele não é um sócio, ele está distanciado, se as coisas não caminham muito bem junto com essa empresa, uma vez que a empresa, por exemplo, assume dívidas de natureza civil, tem algum problema trabalhista, um problema tributário, qualquer coisa que aconteça nesse sentido, o investidor tem sua autonomia patrimonial preservada. Salvo numa hipótese em que for reconhecido uma fraude, uma má-fé, um dolo dele ao se relacionar com a empresa e tentar usar isso com maus objetivos, o investidor está sempre preservado da condição de ter que responder por algum problema que a empresa tem. E isso tudo, é claro que traz consigo a figura do investidor que não é sócio, ele também não gere a empresa. Mas isso não significa que ele não possa, dentro desse contrato, assegurar condições de funcionamento que ele acredita que devem pautar o melhor funcionamento da empresa. Então, dentro desse contrato, o que acontece? O investidor pode combinar com o empresário que vai receber o investimento, o gestor da empresa, que, ao assumir dívidas de determinado valor, deve haver uma anuência do investidor. Então, ele não gere a empresa, mas ele tem condições de se relacionar de uma maneira em que ele cria condições melhores para que ele se sinta mais seguro. Se a empresa vai se reestruturar, se vai fazer uma venda, se vai procurar um novo investimento, tudo isso pode ser combinado. E podem ser combinados diversas outras questões que dão uma segurança maior ao investidor, que mesmo não sendo sócio, ele é uma pessoa que tem uma forma de participar no ponto que é mais essencial a ele na hora de se relacionar com essa empresa. Então, e isso tudo sem o prejuízo de que a lei trouxe uma previsão específica de que esse investimento ele pode ser remunerado. Então, o aporte de capital, enquanto o investidor faz uma opção de não se relacionar com essa empresa, ele investe o dinheiro dele, esse capital pode ser remunerado. Eu acho que isso é talvez um dos principais pontos de uma definição que não se tinha em lei e que agora as empresas podem ter uma relação com o investidor que ela tem uma visibilidade melhor de como é esse futuro. Se é ao invés de esperar que a gente precise ver como a justiça vai se comportar com relação a dar a segurança jurídica, existe uma coisa legislada e até então era uma coisa só de costume que a gente via por aí. Um outro ponto que nos chama bastante atenção é relacionado à própria contratação de serviços públicos, que foi colocada no artigo 13 da lei. E o artigo 13 prevê uma possibilidade de que a administração pública, ao identificar uma demanda específica dela, que pode ser resolvida através de soluções inovadoras, ela lance um processo de licitação simplificado. E é um processo realmente muito simplificado, um processo em que é lançado um edital de 30 dias, e essas empresas interessadas vão apresentar suas propostas. É constituída uma comissão que será composta por um membro do ente da gestão, necessariamente alguém de perfil técnico, um professor de ensino superior da área, e um outro membro que ele não foi definido. E essa comissão é quem vai avaliar as propostas, para que tenha uma tramitação rápida. Ainda se permite, acho que um ponto muito especial da legislação, é que não é um certame onde necessariamente se precisa ter um vencedor. São avaliadas propostas da administração, dirigidas à administração pública, e a administração pública pode eleger, por quaisquer que sejam os motivos, que há mais de uma proposta interessante para a prestação de um serviço, para a entrega de um produto, e isso permite colocar a assinatura de um contrato, que é um contrato com uma hipótese de piloto, de teste, que tem uma limitação de orçamento, é claro. Esse orçamento é limitado a 12 meses de contrato, esse contrato pode ser renovado por mais 12 meses, mas os valores não podem ultrapassar 1.600.000. E uma vez eleita a empresa ou as empresas, se parte para a assinatura de um contrato, que é um contrato para solução inovadora,
E esse contrato também, desde logo, tem uma série de condições para dar uma clareza, uma visibilidade, uma segurança para a administração. Então, a proposta que é apresentada desde o início, ela vai ser colocada no papel através da aferição de metas. Essas metas serão, desde logo, definidas. O risco desse negócio, seja um risco de natureza tecnológica, seja um risco da própria natureza do serviço ou do produto que vai ser entregue, ele também é definido desde logo. E, inclusive, a questão de propriedade intelectual e exploração comercial dos direitos do que vai ser gerado através desse serviço ou desse produto. Então, suponhamos que um município tem interesse em fazer a contratação de um serviço de educação que tenha uma pauta inovadora. É feito esse processo, uma vez feito o processo no momento de assinatura do contrato, pode ser que, suponhamos que seja um software. Uma vez que esse software está pronto, o contrato pode definir desde logo que, no momento em que ele está pronto, isso será de propriedade intelectual ou da empresa, ou da administração pública, ou até dos dois. E se esse software, por exemplo, for uma coisa licenciável, for uma coisa que se possa explorar comercialmente, isso pode ser explorado isoladamente ou em conjunto por qualquer desses dois contratantes. E, uma vez que esse projeto se mostra exitoso, existe a possibilidade de assinatura de um novo contrato, dessa vez com dispensa de licitação por 24 meses e um valor que agora poderia ser até 5 vezes o valor desse orçamento inicial. Então, o que isso permite? Permite que a administração pública faça um procedimento mais rápido para atender suas demandas voltadas à inovação e que esse procedimento mais rápido sirva como um teste para, uma vez funcionando, atingidos todos os critérios que vão ser colocados desde logo no contrato, isso possa ser levado à assinatura de um contrato com dispensa para um ou mais atores que estão prestando um serviço exitoso. Por fim, eu acredito que é um ponto mais curto, mas que tem uma relevância, que é um ponto de desburocratização. Foi trazida pela lei uma hipótese de registro prioritário de marca para algumas dessas empresas e um processo mais simplificado de administração. Então, sociedades anônimas de capital fechado, por exemplo, que são sociedades que têm uma gestão mais robusta, mais complexa e mais custosa para que se possa administrar, a necessidade de várias publicações de convites para assembleias em meios de comunicação, como jornais de grande circulação, isso passou a se admitir que empresas com até um determinado limite de faturamento, no caso ali 78 milhões de reais no ano, essas empresas possam fazer publicações eletrônicas, passar a usar o SPED para publicar seus balanços, passar a usar para comunicar às assembleias outros meios também de comunicação eletrônicos, e aí permite um cenário de gestão mais simplificado. Então, todos esses pontos aqui, que são os pontos que nos pareceram mais relevantes para essa conversa, são pontos que trazem, em resumo, uma simplificação da forma de se gerir, da forma de se relacionar com o investidor e da forma de se relacionar até com os entes públicos, né, permitindo que a própria administração consiga participar na condição de alguém que contrata ou que, de uma certa forma, até investe nessas empresas. Eu termino por aqui. Agradeço mais uma vez o convite. Uma honra estar aqui representando a Ordem. E muito obrigado. Obrigado pela palavra, doutor. Quero passar agora a palavra para o doutor Leandro Batista da Silva, para que possa também nos conceder um pouco de aprendizado. Bom dia a todos. Saúdo os deputados, Pablo Muribeca e deputado Danilo, baiense. Sou Leandro, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Espírito Santo. Atuei na área de tecnologia da informação durante muitos anos, tenho certificações na área e vou colocar aqui um enfoque um pouco mais voltado
à tecnologia, né, e dessas empresas, principalmente a forma, no sentido do empreendedor, né, do captador. A apresentação eu encaminhei. Melhor, né? Tá, ok. Bom, a definição muito simples, né, uma das que eu acho que é muito cabível a questão da startup, é que a definição de startup é o começo de algo novo, né? Quando você tem um plano de negócios que o produto ele é definido, mas tem algo novo a mostrar para o mercado, né? Baseado também em inovação e incerteza, que são palavras que sempre permeiam o mundo das startups. Quando a gente fala de... Obrigado. Quando a gente fala de startup, sempre, né, naturalmente vem à mente a tecnologia da informação. Primeiramente, o empreendedor, quando ele está adentrando esse mundo, ele precisa entender o mercado das startups, né, a dinâmica de todo esse empreendimento, a forma que o mercado atua. E em tecnologia, isso é muito mais dinâmico, porque hoje nós temos plataformas que avançam de uma forma muito mais rápida que tempos atrás, e o mercado hoje voltado principalmente à inteligência artificial, segurança da informação, aplicativos em nuvem, nós temos aí uma gama de possibilidades, porém, tudo isso tem que ser levado em consideração para que você tenha realmente um sucesso dentro do empreendimento, mas que ele seja viável, a viabilidade da startup. Claro, a legislação, como foi apresentado pelo Dr. Felipe, ela hoje tem aí, facilita, sabe, deputado? Ela facilita demais, começa a abrir caminhos, só que a legislação ela não foi específica quando ela fala de ciência e tecnologia, né? Ela abre em um aspecto geral. Entender o que o cliente precisa é um aspecto importante quando você fala em tecnologia da informação, né? Quem não teve uma ideia, muitas das vezes, de um aplicativo, poxa, eu poderia ter um aplicativo para isso, um aplicativo para aquilo, e quando você está, muitas vezes, navegando na internet, você consegue identificar aquele aplicativo que você resolve o seu problema, né? Isso, na maioria das vezes, nasce de ideias que vão, através de incubadoras, através de hubs, né, se desenvolvendo e viram realidade. Aqui nós temos alguns exemplos, alguns cases de sucesso, no próprio, aqui, Capixabas, na Serra Capixabas, PicPay e outros, que nasceram de incubadoras, de startups, né, e são cases de sucesso. Dentro de um aspecto, de uma trilha em que uma startup percorre, nós temos que considerar, principalmente na área de tecnologia, um bom projeto, né? A gerência de um bom projeto, a construção de um bom projeto, que deve se buscar com profissionais qualificados na área, né? Pessoas envolvidas nesse projeto. Quando a gente fala de pessoas, a gente se refere a desenvolvedores de software, a parte jurídica, né? Também a gerência desses projetos, engenheiros, enfim. Infraestrutura necessária, a infraestrutura engloba a parte de software, licenciamento, aonde vai ser hospedado principalmente esse software, quer dizer, se é em nuvem, a estrutura de banco de dados, porque quando se fala de um aplicativo, para o usuário que tem aquela primeira percepção, é muito fácil, clica, acessa, só que por trás ali nós temos toda uma infraestrutura computacional de processamento que precisa ser levada em conta. E isso, claro, é levado em conta um investimento, né, que tem que ser feito e tem que ser viável. A oferta, como isso vai ser colocado no mercado, né? Existem
diversas formas de ser feito, e no mundo também que trata a tecnologia, que avança cada vez mais nos serviços tecnológicos, a gente tem que entender se isso vai ser via rede social, sabe, deputado? Se vai ser via internet, via meios de publicidade, para que aquela ideia consiga realmente emplacar. O desenvolvimento dessa ideia, né, para que a startup venha a ter sucesso, ela tem que ser planejada. Por quê? Depois que você consegue implantar, provavelmente essa tecnologia, em pouco tempo, ela começa a se tornar obsoleta, tanto seja pela própria concorrência, né, ou pela demanda que vai se gerando através do uso, da experiência do usuário. Porque o próprio usuário, ele vai entregando, ele vai trocando com a empresa aquilo que você precisa fazer de melhoria tecnológica dentro do seu produto, né, ou dentro do serviço oferecido. E, claro, tudo isso, né, colocado dentro dessa trilha, você consegue, no final, ter aí um valuation, né, uma avaliação dentro do ambiente da sua startup, para entender quanto ela vai valer no mercado, né, a forma que você consegue avaliar isso é conjugando todos esses fatores, né, a saúde da empresa, os meios tecnológicos empregados, os riscos do negócio, as pessoas envolvidas, o projeto com que ela foi concebido, para avaliar a sua startup, a sua empresa, e como você vai conseguir adiantar aí esse processo, claro, se for o interesse em fazer a venda da empresa. Bom, eu destaco o item pessoas, porque temos um estudo do Google, mais recente desse ano, que o Brasil vai ter o déficit de 530 mil profissionais da área de tecnologia da informação até 2025. Ou seja, nós temos aí um segmento de especialização que precisa de pessoas, a demanda ela é crescente, né? E o ingresso ao mercado de trabalho permite ao profissional que ele possa se posicionar como consultor de microempresas, como desenvolvedor, ou seja, os nichos dentro da área de tecnologia da informação são diversos, e cabe também ao poder público olhar para isso com carinho, sabe, deputado? Né, promover a capacitação tanto em alto nível quanto dentro das comunidades, para que as empresas possam nascer com pessoas que têm aí condição de tocar, né, esses negócios. Bom, essa parte no que se refere a pessoas, nós temos algumas áreas de capacitação em que elas são mais demandadas hoje, né? Dentro das startups, nós temos os segmentos de inteligência artificial, né, de tratamento de dados e também de segurança da informação. São as três principais áreas que crescem. E nós temos cases interessantes, por exemplo, né, sem querer fazer propaganda das empresas nem nada, mas são cases apontados por especialistas e a imprensa da área. A Intercom, por exemplo, uma startup que, dentro de inteligência artificial, aposta principalmente na resposta em chatbots, que chamamos, né, resposta a clientes, comunicação de clientes através de robôs, né, através de inteligência artificial. Quem nunca entrou naquele programinha, às vezes, da operadora de telefonia, né, e se surpreendeu ali com a linguagem que é desprendida dentro do aplicativo de mensagem, que começa a fazer aquela conversa com você e vai te indicando, vai te levando dentro do atendimento. Muitas das vezes você consegue resolver a situação, né, e aquilo ali por trás existe uma inteligência artificial que está trabalhando, né, e essa área cresce, principalmente na inteligência artificial conversacional, ou seja, essas empresas elas se multiplicam e é um segmento importante.
No tratamento de dados, nós temos também diversas empresas do segmento e hoje se destacam as empresas, principalmente, que conseguem pegar essa grande massa de dados que é gerada, ou seja, a informação que é gerada através dos clientes, através das vendas, através de vários setores das empresas ou da área pública, e gerar indicadores que muitas das vezes são compartilhados e melhoram os resultados, apontam caminhos através do tratamento de dados. E destaco também segurança da informação. Hoje as empresas estão preocupadas, né, têm que se preocupar, porque tudo que gira dentro do ambiente de tecnologia da informação, além de se preocupar com a segurança, também temos o viés da privacidade, que hoje, com o advento da LGPD, é um assunto em voga, e a segurança da informação e a privacidade, elas andam de mãos dadas. E nós temos aí empresas que tratam esses aspectos, que dentro de aplicativos e de desenvolvimento de softwares que apontam, através também de inteligência artificial, riscos que as empresas correm dentro da rede, dentro do relacionamento com clientes, e conseguem fazer alguns indicadores para que essa segurança seja melhorada. Então, eu encerro aqui a minha fala, né, um resumo simples, né, eu espero que vocês tenham compreendido. Agradeço a oportunidade ao deputado, né, e coloco sempre à disposição a Comissão de Tecnologia da Informação da OAB do Espírito Santo. Obrigado, grande cara, doutor Leandro. Quero também fazer menção aqui ao doutor Tiago Portugal, que está aí presente. Obrigado pela presença do senhor. Esta casa está aberta, sempre é um bom diálogo, e também levar não só a instrução, mas a publicidade e a nova forma que acredito que o Estado está disposto, que é a inovação. A inovação, e a Comissão de Ciência e Tecnologia tem nos dado esse espaço também aqui na comissão, em nome não só da minha presidência, mas também dos outros deputados, Thiago Hoffmann, delegado Danilo Baense, que dão legitimidade ainda mais e força ainda mais para que essa comissão possa estar aberta a trazer diálogos propositivos, que é muito importante. Então, nada mais havendo a declarar, agradeço a presença de todos, agradeço a Deus, ao gabinete, à Comissão de Ciência e Tecnologia, ao presidente da ALICE, diretoria das comissões permanentes, aos servidores de engenharia, tecnologia, aos repórteres da TV ALICE, sonorização, aos taquígrafos, procuradores e consultores, bem como todos aqueles que acompanharam os trabalhos e principalmente os colegas deputados. Reitero que esta comissão vem debatendo importantes temas conforme nossa promoção deliberada. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa comissão. Antes, porém, convido os pares para a próxima reunião, que será ordinária no dia 4 de dezembro de 2023, às 11 deste plenário. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia. Os detalhes você pode conferir no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue ligado na nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.